A situação no Palmeiras segue gerando muitos debates, especialmente com o recente protesto da torcida organizada contra o técnico, que tem vivido um período de grande pressão. A carta enviada pela torcida faz uma crítica contundente à sua postura, especialmente após a derrota recente e suas declarações críticas aos próprios torcedores. O técnico que chegou ao clube em um momento de transição conquistou títulos importantes e foi reconhecido por isso. Mas, segundo os torcedores, deve-se lembrar que nenhum treinador é maior que a história do Palmeiras. O clube já era um dos maiores campeões do Brasil antes de sua chegada e o seu papel, é claro, deve treinar a equipe, restaurar a harmonia no vestiário e devolver a mentalidade vencedora. Não há necessidade de orientações sobre como os torcedores devem apoiar ou cobrar a equipe, como o técnico sugeriu. Para a torcida, o foco deve ser em melhorar o desempenho dentro de campo e cobrar dos jogadores sem proteger diretores ou se descontrolar à beira do campo. O futebol é conquistado com estratégia, não apenas com a confiança no talento dos atletas. Além disso, a carta trouxe à tona o episódio do pré-contrato assinado e posteriormente desfeito, o que gerou prejuízos financeiros ao Palmeiras. Essa reviravolta reforça a ideia de que, se o técnico realmente está insatisfeito, o mais adequado seria buscar a saída, pois, como a torcida bem lembrou, ciclos precisam ser encerrados. Há também um impacto financeiro significativo, já que o Palmeiras teve que lidar com o pagamento de uma multa de 5 milhões de euros devido à rescisão de um pré-contrato com um clube do Catar, situação que envolveu a FIFA e gerou grande preocupação. O clube teve que utilizar uma parte do dinheiro de uma venda para quitar essa pendência, mas em contrapartida, isso trouxe ainda mais desgaste à relação com o treinador. Enquanto isso, o desempenho da equipe dentro de campo tem sido motivo de críticas. O Palmeiras tem mostrado dificuldades, especialmente em partidas decisivas, e o time não consegue engrenar apesar dos altos investimentos realizados em contratações. Recentemente, a equipe foi alvo de piadas após não conseguir marcar gols em jogos importantes e uma chance clara foi desperdiçada por um dos jogadores. A crítica à administração da presidente também ganhou força, com algumas decisões sendo apontadas como prejudiciais ao desempenho da equipe na arena. A expectativa dos torcedores é de que o time se recupere rapidamente, mas o clima em torno do treinador e da gestão do clube continua pesado. A torcida, que sempre foi um pilar de apoio ao Palmeiras, parece estar perdendo a paciência com o técnico. Eles esperam mais comprometimento, mais responsabilidade e uma postura firme tanto do treinador quanto dos jogadores. A gestão do clube também está sendo questionada, com a presidente sendo cobrada por não atender às expectativas da torcida em relação a resultados e decisões dentro e fora de campo. A pressão para que mudanças sejam feitas, seja na comissão técnica ou na administração do clube, é crescente. Em relação aos jogadores, a situação também é delicada. Alguns nomes importantes têm sido apontados como potenciais saídas, com rumores de negociações que podem acontecer na metade do ano. O técnico parece estar criando um cenário que pode levar à sua saída, e muitos se perguntam se ele realmente está disposto a continuar no Palmeiras. O clube, por sua vez, segue firme na postura de que o treinador ficará até o fim da temporada, mesmo com a insatisfação crescente. O panorama é de uma relação desgastada e um ambiente de grande tensão no Palmeiras. A torcida, os jogadores e a diretoria parecem estar em busca de uma solução para reverter esse cenário, mas o futuro do clube e do técnico permanece incerto. O momento vivido pelo Palmeiras é de grande instabilidade, tanto dentro de campo quanto fora dele. A situação do técnico, que tem sido o centro das atenções devido às suas declarações e atitudes, reflete um cenário complicado no clube. Para entender melhor esse quadro, é importante analisar as implicações da recente crise, que não se limita apenas ao futebol, mas envolve também questões de gestão, finanças e o impacto das relações internas dentro do clube. A relação entre o treinador e a torcida, que sempre foi uma das maiores forças do Palmeiras, está longe de ser a mesma. O protesto organizado e o descontentamento manifestado nas últimas semanas mostram que a paciência da arquibancada está se esgotando.
É interessante notar que ao longo da trajetória do técnico no clube, ele conquistou títulos importantes, o que lhe garantiu um lugar de destaque na história do Palmeiras. No entanto, essa posição de destaque não lhe dá o direito de agir como se fosse maior que a própria história do clube. Como foi destacado na carta da torcida, o Palmeiras já era um dos maiores campeões do futebol brasileiro antes de sua chegada. E a torcida sempre deixou claro que o treinador é apenas mais uma peça dentro de um time com uma história imensa que transcende qualquer nome individual. A pressão sobre o técnico tem aumentado especialmente com o time não conseguindo apresentar o desempenho esperado em campo, mesmo com as altas contratações feitas pela diretoria. A cobrança da torcida é por resultados e as críticas ao técnico não param de crescer. A declaração de que o treinador tinha assinado um pré-contrato com um clube do Catar e depois desistiu dessa negociação trouxe à tona um aspecto delicado da situação. Essa atitude gerou uma série de repercussões financeiras que afetaram diretamente o Palmeiras. Quando o técnico decidiu voltar atrás em sua decisão de se transferir para o Catar, o clube teve que lidar com uma multa de 5 milhões de euros devido à quebra do acordo, o que gerou um grande impacto nas finanças do clube. Essa situação envolveu ainda a intervenção da FIFA, que notificou o Palmeiras sobre as possíveis sanções pela rescisão do contrato, gerando um cenário de incertezas jurídicas e financeiras. A decisão da presidente de pagar parte dessa multa utilizando recursos relacionados à venda de um jogador acabou sendo uma solução temporária, mas não diminuiu a pressão sobre a gestão do clube. Esses acontecimentos financeiros revelam a fragilidade da administração atual e a falta de um planejamento mais sólido para lidar com questões de contratos e negociações internacionais. A postura do técnico que se afastou do compromisso com o clube árabe levanta dúvidas sobre seu comprometimento com o Palmeiras. Afinal, se ele não estava satisfeito com a permanência no clube, seria mais honesto da sua parte buscar a sua saída, em vez de criar um clima de desgaste tão evidente. Essa situação tem gerado uma grande tensão dentro do clube, pois há uma percepção crescente de que a relação entre o treinador e a diretoria está desgastada de forma irreversível. Muitos acreditam que o ciclo do técnico no Palmeiras está próximo de um fim e a diretoria terá que tomar uma decisão difícil sobre seu futuro. Apesar de toda a polêmica envolvendo o treinador, o time continua enfrentando dificuldades dentro de campo. O desempenho nos últimos jogos tem sido abaixo das expectativas e o Palmeiras não conseguiu marcar gols em partidas decisivas contra rivais diretos. Em um dos confrontos mais recentes, o time teve uma oportunidade clara de sair com a vitória, mas um jogador desperdiçou uma chance que àquela altura parecia ser o único momento favorável da partida. Esse tipo de situação tem se repetido ao longo dos últimos jogos, gerando frustração tanto nos torcedores quanto na diretoria. A promessa de que a equipe estaria mais forte após os investimentos realizados em contratações ainda não se concretizou, e isso aumenta a pressão sobre o técnico, que se vê cada vez mais questionado. Além disso, as críticas à administração do clube não param de crescer. A presidente, que tem sido uma figura central na gestão do Palmeiras, vem sendo alvo de questionamentos por suas decisões e por sua falta de habilidade em lidar com os problemas internos do clube. A gestão de grandes valores financeiros, como os gastos com contratações, precisa ser acompanhada de uma visão estratégica que permita ao clube não apenas atrair bons jogadores, mas também construir uma equipe competitiva em todos os aspectos. A torcida tem cobrado isso de forma incessante e a falta de resultados dentro de campo não faz com que o trabalho da presidente seja visto com bons olhos. A relação entre ela e a torcida parece estar se deteriorando e é difícil prever se ela conseguirá se recuperar dessa crise de confiança. Em relação aos jogadores, a situação também é delicada. Há especulações de que alguns dos atletas podem estar considerando sair do clube, o que agrava ainda mais o clima de instabilidade no Palmeiras. A presença de jogadores importantes que vêm sendo especulados em transferências deixa claro que o clube pode enfrentar uma reformulação no futuro próximo. Embora o Palmeiras tenha investido pesado em contratações, a performance da equipe tem sido decepcionante e a permanência de certos jogadores no elenco parece estar cada vez mais incerta. A insatisfação com o desempenho individual de alguns
atletas é evidente e o futuro do clube no que diz respeito a seu elenco também está em jogo. O desempenho coletivo do time está longe do esperado. Mesmo com a presença de jogadores talentosos, a equipe tem demonstrado dificuldades em se encontrar dentro de campo, o que tem levado a críticas constantes ao trabalho do técnico e aos próprios jogadores. A falta de consistência nas atuações e a incapacidade de vencer confrontos importantes tem causado uma pressão crescente sobre todos os envolvidos. O Palmeiras, que era visto como uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro, agora se vê em uma posição vulnerável com suas falhas expostas e sua capacidade de reverter a situação sendo constantemente questionada. A pressão sobre o treinador e sobre a diretoria parece ser uma constante e muitos acreditam que a mudança é necessária para que o clube consiga retomar seu caminho. O fim do ciclo do técnico, que já está desgastado, parece ser uma questão de tempo. E a dúvida que fica é se a diretoria conseguirá fazer a transição de forma eficaz sem mais desgastes. O futuro do Palmeiras, com suas finanças fragilizadas e sua gestão em crise, dependerá de decisões rápidas e assertivas para evitar que a situação piore ainda mais. A torcida, que sempre foi um pilar fundamental para o clube, tem mostrado seu descontentamento e sua frustração, exigindo que os responsáveis tomem atitudes concretas para que o Palmeiras volte a ser uma equipe de sucesso. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. O cenário esportivo brasileiro acaba de ser abalado por um rumor que está deixando todos de boca aberta. Luciano Hang, empresário bilionário e dono da Havan, estaria interessado em adquirir o Palmeiras. O que parecia ser apenas mais um boato, nas redes sociais ganhou força após uma suposta oferta absurda que teria sido feita pelo magnata catarinense. Se concretizada, a transação poderia representar uma verdadeira revolução no futebol nacional, colocando o clube alviverde em uma nova era. Com um patrimônio estimado em impressionantes 3,2 bilhões de dólares, segundo a Forbes, Luciano Hang não é estranho ao mundo dos negócios. Fundador da Havan, a maior rede de lojas de departamentos do Brasil, o empresário construiu um império no setor varejista. No entanto, agora, ele estaria mirando um novo tipo de investimento: o futebol. A proposta de Hang para o Palmeiras, um dos clubes mais prestigiados e vencedores do Brasil, seria vista por muitos como uma ousadia sem precedentes. Mas o que estaria por trás dessa iniciativa? Fontes próximas ao empresário indicam que Hang estaria disposto a pagar um valor considerável para assumir o controle do Palmeiras. A oferta teria sido feita através de canais confidenciais, mas vazado para a mídia, gerando especulações sobre as reais intenções do empresário. O fato de Hang já ter demonstrado interesse no mercado esportivo em outras ocasiões, como sua relação com clubes de futebol e eventos, só aumenta a curiosidade sobre a veracidade dessa proposta. Apesar de ser conhecido por sua postura polêmica e por ser uma figura carismática, Hang poderia encontrar resistência na diretoria do Palmeiras e nos próprios torcedores, que veem o clube como um símbolo de tradição e identidade. O Palmeiras, campeão da Libertadores e com uma gestão sólida, pode ser relutante em se abrir para um empresário de fora, principalmente alguém com um perfil tão marcante no setor privado. No entanto, se a oferta de Hang for realmente tão grandiosa quanto dizem, pode ser difícil para qualquer diretoria resistir. A expectativa agora é imensa. O futebol brasileiro, sempre fértil em surpresas e reviravoltas, pode estar prestes a viver um novo capítulo. Seria o Palmeiras um novo alvo de um império financeiro como o de Luciano Hang? E o que isso significaria para o futuro do clube e do futebol nacional? Por enquanto, o rumor continua a crescer e os olhos do Brasil estão voltados para a próxima jogada desse empresário audacioso. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense.
Até o próximo vídeo. Avante palestra!